Rafael Aliste é considerado uma testemunha essencial para a investigação, que quer entender como o empresário Adalberto Júnior se comportava momentos antes de desaparecer. O último contato com a esposa aconteceu às 7h48. Na justiça, sem provas não há CRI. É como acusar alguém sem testemunha, sem digitais, sem nada que sustente a palavra. No caso de Adalberto, o silêncio das provas virou o silêncio da verdade. No fim de Adalberto, suspeitas não faltaram, mas como em um tabuleiro de xadrez, cada peça parecia estar no lugar, sem jamais se mover. Vamos olhar de perto quem foram os nomes levantados e por que todos caíram no mesmo silêncio da falta de provas. Primeiro suspeito, o amigo Rafael. Rafael, amigo próximo de Adalberto, foi um dos primeiros a ser apontado, mas nada foi provado. É como acusar alguém sem apagar uma chama. Quando nenhum fósforo foi encontrado, sem provas, Rafael permaneceu apenas como nome citado, jamais condenado. Adalberto teria, ao sair do autódromo, no dia do seu desaparecimento, um encontro misterioso no município não muito distante de São Paulo. Segundo suspeito, o encontro misterioso. Houve relatos de que Adalberto teria marcado o encontro no dia em que desapareceu e, diferente de outras pistas vagas, aqui havia algo concreto dentro do carro. A polícia científica encontrou Sam. O material genético não era de sua esposa, mas de quem era afinal. Essa deveria ser a chave quebra-cabeça. Em casos semelhantes nos Estados Unidos, o FBI transforma uma gota de sangue em um mapa genético completo, capaz de rastrear uma pessoa até mesmo após décadas. Mas aqui, no caso de Adalberto, esse indício foi ignorado logo de cara. É como encontrar uma impressão digital em uma porta fechada e escolher nunca abri-la. Talvez essa tenha sido o maior sinal deixado pelo assassino e também o maior silêncio da investigação. Liga com um segurança. Essa é a nova linha de investigação. Representantes da empresa responsável pelo evento no Autódromo de Interlagos foram ouvidos pelos policiais do Departamento de Homicídios. Na saída, não quiseram responder às perguntas dos jornalistas. Os esclarecimentos foram prestados para a autoridade policial. Outro ponto levantado, conforme vimos anteriormente, uma discussão com seguranças do local. Mas como pode haver uma briga em um espaço vigiado e ninguém ver? Quando a polícia chamou os envolvidos, o silêncio foi unânime. Duas pessoas que foram cumprindo mandado de busca, um deles até lutador de artes marciais, foi pedido para a empresa a relação de quem estava trabalhando no dia do evento. E a empresa não passou o nome de duas pessoas que tinha posição de mando, quer dizer, tinha acontecido algum fato típico durante a segurança, ele era obrigado a ter ciência. E a empresa não mandou. A gente descobriu que eles estavam no dia por outros caminhos, por outras investigações, colocaram eles na cena lá, que a gente sabe que eles estavam trabalhando no dia. E estranhamente, após o caso, um deles, o lutador, não veio mais trabalhar. Ele era um dos coordenadores? É um dos coordenadores, tinha a obrigação de saber o que está acontecendo. Eu posso esclarecer também para você que aquele sangue encontrado é um sangue que estava seco, bem anterior ao fato, tá certo? E que a gente trabalha com a hipótese do Adalberto não ter regressado até o carro. Durante o percurso que ele saiu para ir buscar seu carro, aconteceu alguma coisa. Quando ele tomou lá um golpe, alguma coisa, e foi jogado dentro do buraco. Possivelmente essa pessoa agiu com outra pessoa, doutor? A gente age porque uma pessoa sozinha talvez não daria, pelo peso dele e tal. Um concurso, talvez uma ocultação, alguma coisa nesse sentido. Mas é um caso desafiador, complexo, muito complexo, que vai, assim, é um caso apaixonante para nós policiais que a gente vai esclarecer. Em empresas de segurança, vai ter vários lutadores de artes marciais que vão compor ali. Só esse fato dele ser lutador não traz eles como principal suspeito, mas esses elementos de ele ter sido escondido o nome, ter sido ocultado, De não trabalhar no outro torna dia. ele ele vai ser investigado nessa linha de poder ter participado ou ter conhecimento de quem de fato causou a morte do Adalberto. Com certeza, alguma coisa eles têm para falar. E no carro de Adalberto havia uma pista que poderia mudar todo o rumo da investigação. Uma mancha de sangue. O material genético foi recolhido, mas nunca levado a sério. Essa prova poderia revelar quem esteve com ele nas últimas horas de vida. Poderia indicar a presença do assassino, mas foi descartada, tratada como um detalhe. Em crimes como esse, ignorar uma gota de sangue é como apagar a assinatura deixada pelo próprio autor.
E assim, um a um, todos os suspeitos caíram, nenhum preso, nenhuma prova. O caso Adalberto segue aberto, mas parece caminhar para o esquecimento, porque se a polícia tivesse de fato o autor, ele já estaria atrás das grades. No fim, resta apenas o ato silencioso de uma morte sem resposta e o suspense de uma verdade que talvez nunca venha à tona. E quando as provas não apareciam, surgiam hipóteses frágeis, muitas vezes criadas apenas para preencher o vazio e ganhar tempo, brigas que nunca aconteceram, dívidas que jamais foram confirmadas, histórias que surgiam e desapareciam. Cada desvio, sem fundamento, afastava ainda mais a investigação do que realmente importava, descobrir quem tirou a vida de Adalberto. No universo das investigações, o tempo é inimigo. A cada dia que passa, provas se apagam, as memórias se confundem e o caso esfria. É como tentar reacender uma fogueira usando apenas cinzas. No caso de Adalberto, a chama da verdade foi deixada se apagar, seja por descuido, seja por escolha. E a cada nova coletiva, a polícia falava menos, e nomes que todos já conhecem. E nenhum suspeito formal, nenhum indiciado, apenas o silêncio. É como se o caso tivesse sido guardado em uma gaveta e fechada a chave. E quando o silêncio vem das autoridades, ele não apenas esconde, ele ensurdece. E assim o caso Adalberto caminha para o esquecimento, como tantos outros no Brasil, que começam com manchetes e terminam em silêncio, porque se houvesse o culpado, como dissemos, ele já estaria atrás das grades. O que resta é um vazio, um CRI sem resposta, um nome perdido em meio a tantos outros que a justiça deixou para trás ou vai deixar. E por fim, há testemunhas que garantem ter visto Adalberto em outro ponto da cidade, mas seu carro estava dentro do autódromo. Como explicar essa divergência? E outra, como dissemos, há rumores de uma discussão, mas nenhum deles confirma. O silêncio coletivo de seguranças, coincidência ou um pacto? Para proteger quem? E ainda mais um detalhe incômodo, como dissemos, o sangue encontrado no carro, uma prova concreta, científica, que poderia apontar, de fato, o caminho mais importante da investigação, que foi esquecido ou abafado. Por outro lado, o laudo diz que foi asfixia, mas sem evidências claras de luta. Como alguém pode ser neutralizado em um local movimentado, sem testemunhas, sem resistência aparente? Essa ausência de rastros, por si só, já é um mistério, e talvez a maior das questões seja, o que Adalberto sabia? O autódromo, muito além das corridas, sempre foi cenário de encontros discretos e negociação, não tão transparentes. Se ele descobriu algo que não deveria, sua morte poderia ter sido menos um crime comum, mas sim uma forma de enterrar um segredo incômodo. No fim, restam apenas as contradições, documentos que desaparecem do inquérito, versões que nunca se cruzam, provas que somem sem explicação. Nada disso aparece acaso. O caso Adalberto não é apenas sobre um homem encontrado morto em Interlagos. É sobre perguntas que até hoje ninguém ousa responder ou sabe o que aconteceu. E talvez seja justamente esse silêncio a resposta que nunca teremos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. No caso Adalberto, está bem resumido referente ao caso, do que aconteceu. E pelo jeito isso aí vai ficar em aberto, né? Porque já passaram meses e a polícia volta a falar sempre nos mesmos suspeitos, né? E o caso terminou e parece que vai terminar nesses lutadores aí, ou no lutador de jiu-jitsu do evento, né? Que até agora não foi comprovado. E se o cara de fato tivesse feito alguma coisa, quando ele foi chamado à delegacia para depor, ele teria entrado em contradição, provas teriam localizadas. Então, esse é o caso Adalberto, misterioso, que vai ter muitas coisas aí para se falar durante muito tempo.